Olá pessoas, eu sou o Vitor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no 5 Quests e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos personagens mais emblemáticos do mundo dos games, o Kratos. E mais do que isso, as lições que ele carrega e que você e eu pode levar para toda a vida. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like para fortalecer o canal, porque esse vídeo aqui pode te fazer pensar diferente. Kratos já destruiu deuses, mas a maior batalha dele nunca foi contra Zeus, foi contra ele mesmo. E se eu te falar que tudo que o Kratos passou tem mais a ver com a sua vida do que você imagina? Porque no final, God of War nunca foi só sobre guerra. Foi sobre dor, escolhas e as consequências de perder o controle. E hoje você vai entender 7 lições que o Kratos aprendeu da pior forma possível. Lição 1. Autocontrole. Você já percebeu que nos primeiros God of War, o Kratos ele basicamente era pura fúria? Sempre de cabeça quente, sempre reagindo no impulso. E sendo bem sincero, a gente também é assim às vezes. Quando a gente tá com raiva, quando a gente tá estressado, qualquer decisão que a gente toma quase sempre é a pior. E o Kratos é o maior exemplo disso, porque foi justamente nesse estado que ele cometeu o maior erro da vida dele, que foi matar a própria família. Mas quando a gente volta lá no God of War de 2018, a gente vê um Kratos diferente. Um Kratos mais calmo, mais controlado, mais consciente das coisas. E basicamente isso não foi do nada. Foram anos sendo daquele jeito até entender que aquele caminho só levava à destruição. E agora, com o Atreus, ele tenta ensinar algo que ele mesmo demorou a aprender. Que força não é perder o controle, é saber se controlar mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Porque no final, sem autocontrole, você não controla a sua vida. Lição 2. Toda ação tem consequência. Existe uma frase em God of War, desse de 2018, que resume tudo e ficou muito famosa também. Matar deuses tem consequências. Isso não só é uma frase de efeito, uma frase emblemática. Porque quando a gente volta lá no God of War 3, a gente viu exatamente o que acontece quando Kratos perde o controle. Ele matou deuses e o mundo começou a morrer junto. O céu, os mares, tudo entrando em colapso, porque estava chegando o apocalipse. E se você parar para pensar, se o Ares não tivesse enganado Kratos, se ele não tivesse feito ele matar a própria família, talvez nada daquilo tivesse acontecido. O mundo grego não teria sido destruído e o Olimpo talvez ainda existisse. Mas aconteceu. E isso mostra uma coisa muito simples. Toda ação tem consequência, às vezes pequena, às vezes gigantesca. E o problema é que quando a gente está no impulso, a gente não pensa no depois, mas o depois sempre chega. Lição 3. Aceite o seu passado. Você já teve vontade de apagar o seu passado? De fingir que certas coisas nunca aconteceram? Eu já. Mas a verdade é que o que você é hoje é um reflexo do que você já foi um dia. E o Kratos sabe disso. Por muito tempo ele tentou esconder quem ele era, principalmente do próprio filho. Como se ignorar o passado fosse fazer ele desaparecer. Mas não faz, porque quanto mais você foge do seu passado, mais ele te persegue. E encarar isso dói. Dói aceitar que você errou, que poderia ter feito diferente, mas é exatamente isso que te faz evoluir. O Kratos de hoje, ele não é perfeito, mas ele é alguém que tenta, todos os dias, não repetir os mesmos erros. O passado não vai mudar, mas a forma como você lida com ele muda completamente quem você se torna. Lição 4. Aprenda a se perdoar. Talvez essa seja a mais difícil de todas. Se perdoar. Porque a culpa é um dos sentimentos que mais corrói alguém por dentro. E o Kratos, ele provou isso. Ele matou, destruiu, cometeu atrocidades. E mesmo depois de tudo, ele continuava sendo atormentado, tendo pesadelos, lembranças, revivendo tudo aquilo que ele fez. Ele se via como um monstro. Bom, por um lado, talvez ele tivesse até razão, mas tem um problema nessa visão dele. Viver preso na culpa é uma prisão pior do que qualquer inimigo, porque não importa o quanto você avance, você sempre vai estar preso no mesmo lugar. E foi só quando Kratos aprendeu a se perdoar que ele conseguiu seguir em frente. Porque, no final das contas, se você não se perdoa, você nunca sai de lugar nenhum. Lição 5. Obstáculos fazem parte do caminho.
Você já viu o Kratos reclamar de alguma coisa? Sério, para pra pensar. Não importa o tamanho do problema, não importa o desafio, ele simplesmente segue. E isso é meio louco, porque por um tempo eu fui o tipo de pessoa que reclamava de tudo. Qualquer dificuldade, qualquer imprevisto, já era motivo pra dar essa uma desanimada. Mas quando eu joguei o God of War, em 2018, pela primeira vez, eu, vendo aquele Kratos, eu comecei a perceber uma coisa. Ele não vê o obstáculo como problema, ele vê como uma parte do caminho. Se alguma coisa dá errado, se surge uma dificuldade, ele não para pra reclamar. Ele se adapta, ele continua. E o que me trava, o que te trava hoje, não seja o problema em si na maioria das vezes, mas a forma como a gente escolhe olhar pra ele. Lição 6. Família é tudo. Eu acho que esse é o ponto alto todo God of War, né? Do porquê ele existe até hoje, vamos dizer assim. O que você seria capaz de fazer pela sua família? Até onde você iria? Porque se tem uma coisa que a história do Kratos mostra, é que tudo o que ele fez foi por alguém. Esposa, filho, irmão, pela família. Mesmo ele tendo aquele jeito frio, duro, ele sempre teve um motivo. Na mitologia grega, foi pela perda. E na mitologia nórdica, foi pela proteção. Ele pode ser um deus da guerra, mas no fundo, ele é um pai. E, como pai, ele sempre tenta fazer o melhor que ele pode pro filho dele. E talvez, eu acho que essa seja a maior força do Kratos, porque no final não importa o que você seja, né, o quão forte você seja. Se você não tem por quem lutar, você não tem nada. Lição 7. Vingança não resolve. Kratos, ele conseguiu o que queria. Ele se vingou, mas mesmo assim continuou vazio. A vingança, ela promete um alívio, mas ela não entrega esse alívio de verdade. Porque a vingança, ela não apaga o passado, não conserta o que foi feito. Ela só cria mais destruição. E no fim das contas, Kratos, ele venceu guerras, mas a maior vitória de verdade dele foi aprender a lidar com ele mesmo. Personalidade, o jeito, os defeitos. Talvez essa seja a nossa batalha. Controlar nossas emoções, lidar com o que a gente já viveu e seguir em frente. São coisas que parecem ser muito simples, mas a gente sabe que não é. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Eu sou o Vitor e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Fui.